Bom, todos sabem que o Senhor nessa alvorada me deu a revelação, né? Para eu estar na manutenção do trigo que eu carrego comigo, né? E explicar para a palha que se não for arrebatado agora, tá? Será queimado para sempre. Não tem segunda chance na tribulação. Tribulação é para judeus, para o povo da última semana de Daniel, o povo hebreu, dos judeus, de Daniel. Jeremias 23, verso 28 vai dizer: se a mensagem que eu trago atinge apenas o teu intelecto, então tu é palha, não é trigo. Porque tem que atingir a sua alma, o seu espírito, o seu ser, o seu coração, a sua emoção, ao ponto de você amar a vinda do Senhor, para não correr risco de perdê-lo para sempre, por causa de um desejo concupiscivo carnal, um desejo concupiscivo dos olhos, a soberba da vida, a vaidade da vida, por causa de uma mulher na terra, um homem na terra, uma casa na terra, um carro na terra, uma moto na terra, uma fazenda na terra, uma chácara na terra, um sítio na terra, um pomar na terra, um rancho na terra, uma casa de praia na terra, uma casa de campo na terra, uma casa internacional na terra, um poder econômico na terra. Se a mensagem que eu trago só atinge o teu intelecto, não atinge a tua alma, o teu espírito, então tu é palha, não é trigo. É palha que vai para o fogo e vai ser queimado por um fogo inextinguível. E eu quero que você vire trigo, que vai para o fogo e vire um pão sem fermento, sem pecado, um pão, alimento, um maná para os que te ouvem e um maná para Deus, que tem fome de ti. Se a canção que o povo canta anima apenas o teu corpo, e o louvor que eu trago apenas também anima o teu corpo, então tu é palha, não é trigo. Porque o louvor tem que mexer com a tua alma, com o teu espírito. Tem que te trazer paz, informação, instrução, revelação, alegria, conforto, contentamento, esperança, fé. Tem gente ouvindo música do mundo ou até louvor, mas só anima o corpo. Dança para lá, dança para cá, pula. Mas é palha. Tem que animar o espírito, a alma, o teu coração, ao ponto de fazer adorar a ideia de logo estar lá com Jesus por meio do arrebatamento, amando a sua vinda, acelerando a sua vinda. Então, você é trigo. Caso contrário, é só palha. Se a pregação que eu trago faz até você chorar, mas não traz o verdadeiro arrependimento, então tu é palha e não trigo. Porque a mensagem que eu trago tem que te trazer arrependimento. Eu trago a mensagem: não vê jornalismo mentiroso. A mídia está comprada pelos dragões vermelhos para colocar a maldição diante dos seus olhos, programações que te faz pecar, te deprime, te entristece, notícias fraudulentas de governo, de realidade, de guerra urbana, mentiras mentirosas, filmes mentirosos hollywoodianos oferecido a Baphomet, Hollywood e todos os filmes seculares são oferecidos a Baphomet. O Oscar tem lá o Baphomet, os maçons, a Babilônia, Babel, a confusão. Os filmes seculares trazem confusão. As novelas
Até cristãs tão sensuais, mulheres lindas, homens lindos, beijos calientes, beijos ardentes. Ei, você tem que se arrepender diante de Deus, de colocar seus olhos diante dessas maldições. É fundamental você entender a minha pregação. Porque se você não se arrepender do que está fazendo, você é um palha e não trigo. Ei, presta bem atenção. Se a profecia que eu trago não te gera fé, se a profecia que outros trazem não te gera fé, se as profecias que estão no canal Serva de Deus, Apocalipse Final dos Tempos, Rafael Domiciano, visões proféticas, escolhido de Deus, sonhos de profeta, breve vem, canal Descobrindo, e tantos outros canais proféticos aí, se essas profecias não te gera fé, se você mesmo diante dessas profecias está corrompido, está pecando, está xingando, está bocudo, está masturbativo, está adúltero, está promíscuo, está pornográfico, está brigão, está pecador, então você é palha. E se tem homens trazendo profecia de si mesmo, mentindo, é palha. Tanto o que fala quanto o que ouve é palha, não são trigo. Na época da colheita, vai ser lançado no fogo, inextinguível, porque é palha, não é trigo. Se o ensino que trago é apenas didático para você e não é intelectual, não te faz ser racional, estudar comigo, é apenas algo didático que você ouve e fica assim, será que é, será que não é? Não te gera a intelectualidade? Então tu é trigo, não é palha. Ou, então tu é palha, não é trigo. Está sem o poder de Deus, está sem a unção do Espírito Santo. É palha, não é trigo. A palha não dá fruto. O trigo dá muito fruto. Está em João, capítulo 12, verso 24. Eu vou ter que escrever isso e mandar para vocês escrito, para você registrar no seu drive, no seu coração. Sabe? O trigo dá fruto. Dá 30, dá 60, dá 100. Está lá em Marcos, capítulo 4, verso 20. E a palha? Não dá fruto nenhum. Só serve para ser queimado. Quando? Na época da colheita, na época da divisão do trigo da palha. Todos são chamados para ir para o alto. A palha, o vento leva. O trigo cai selecionado para o celeiro de Deus. É o que a seara de Deus espera. O trigo alimenta a nossa alma. João 6, versos 57 e 58. A palha é a mentira, o trigo é a verdade. A palha está mentindo aí, que Israel não é a figueira, que a feitiçaria não é a farmácia, de Apocalipse 18, verso 23. A palha está dizendo que com a nossa devoção, nossa fé, nosso serviço prestado ao Senhor, nosso agrado ao Senhor, não podemos salvar nossos familiares. A palha mente que se o arrebatamento acontecer, você tem a segunda chance. Lá na tribulação, isso é mentira, é só para os judeus. A palha mente que arrebatamento não existe. A palha mente dizendo que o sistema é pós-tribulacionista.
A palha vive mentindo, o trigo vive falando a verdade. A palha zomba, escarnece, é contradizente. E o trigo vive falando a verdade. A palha é seca, o trigo floresce. A palha é o alimento dos bodes e o trigo é o alimento das ovelhas. A palha é da terra, o trigo é do céu. Salmo 105, verso 40. Jesus disse, eu sou o pão do céu. João 6, verso 51. A palha é do homem, o trigo é de Deus. Lembremos que o Senhor está trabalhando em nosso meio e certamente o maior desejo de Deus é tirar a palha do nosso meio. Hoje tão abundante nas igrejas. Isto é, em nossas vidas. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Joel 1, verso 10. Mas por que o trigo está destruído? Porque a palha foi maior do que o trigo. Encobriu o sol da justiça. O campo está assolado. O engano, a apostasia, tão presente em nossas igrejas. A terra está triste. Poucos estão plantando a semente bendita da esperança. Aos abatidos pelo pecado, a terra está numa tristeza profunda. Poucos são os ceifeiros, poucos são os semeadores, poucos são os coletores, poucos são os que trabalham na cega, os segadores. A terra geme e cambaleia como ébrio. Quão triste é o quadro que a palavra de Deus nos mostra quando o que é trigo tornando-se em palha. Isso é triste. Trigo se tornando em palha. Há muita palha convertendo o trigo em palha, quando na verdade deveria haver muito trigo convertendo a palha em trigo. Precisamos fazer um lastimoso clamor. Falta o vinho, o Espírito Santo, o sangue de Jesus na vida dessas pessoas. Falta água purificadora na vida dessas pessoas. Está acabando a alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Aqueles que semeiam a bendita esperança está alegre da sua salvação manifesta, por meio de sonho, visão, revelação, experiência de audição. Mas no que tange a palha, vai-se embora o prazer das coisas de Deus. Vai-se embora o prazer de orar, de clamar, suplicar, rogar. Vai-se embora o prazer de louvar, de pregar o evangelho, de ganhar alma, resgatar alma, libertar alma, fazer discípulos, discipulá-los, se consagrar, se purificar, se santificar. Só encontro desolação na palha. Elas estão reduzidas à ruína. Falta o quebrantamento. Vivem em pavor. A cova está aberta. O laço virá sobre eles, moradores da terra. Frequentador de igreja, alisador de bancos, cuja vida espiritual se tornou palha. Vão adorar a besta. Todos, sem exceção, vão se maravilhar com ela. Estarão sob a operação do erro, segundo Tessalonicenses 2, verso 2, porque não crê na verdade que eu estou pregando hoje. Vão amar a mentira. O pai da mentira será seu pai na terra. Eles vão adorar o seu pai, todos, sem exceção. A salvação de multidão será para judeus, que ainda tem uma semana de salvação para eles. A terra será fendida para a palha. A terra será abalada para a palha. Isaías 24, verso 11 até 23 diz: há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho do Espírito Santo. Toda a alegria se escureceu, já se foi o prazer da terra. Está todo mundo debaixo da ira de Deus. Toda a palha está debaixo da ira de Deus, será queimada por um fogo inextinguível, fogo eterno.
Na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida às ruínas, pois será no meio da terra, entre os povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima, será palha, prontinha para ser queimada eternamente. Essas palhas alcançarão a mais terrível expectação de ardor de fogo. E o trigo? O trigo alcançará com a sua voz e com o seu brado de alegria a majestade do Senhor. Vão glorificar o Senhor no Oriente e na região litorânea do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. É os judeus. Os judeus conseguirão finalmente alcançar sua voz, bradando de alegria, por causa da majestade do Senhor. Glorificai ao Senhor no Oriente, junto à região litorânea do mar. Israel. Tem judeus espalhados pelo mundo, sim, dos confins da terra. Ouviremos o cantar, glória ao justo. Mas tem judeus que foram cristãos e perderam a salvação. E eles vão dizer, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Estão raquíticos. Não comer o pão da proposição, o pão sem fermento, o pão asmo, na era da graça. O pavor e a cova e o laço virão sobre eles, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova. E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram. E os fundamentos da terra vão tremer. A terra estará de todo quebrantada. A terra estará de todo fendida. A terra estará de todo abalada. A terra estará cambaleando como ébrio. Vai balançar como uma rede de dormir. E a sua transgressão se torna pesada sobre ela. E ela cai e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Potestades e principados se unirão aos homens da terra e serão ajuntados como presos numa cova e serão encerrados num cárcere e serão punidos depois de muitos dias. 4 anos. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará deles, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém durante 1 milênio, perante seus anciões. Sim, e perante os seus anciões manifestará a sua glória, perante os judeus, os 24 anciões, representação dos 12 profetas e dos 12 apóstolos. Porque a igreja, que era trigo, está destruída, virou palha. Perderam o arrebatamento e viraram palha dentro da tribulação. Então é para os judeus a salvação na tribulação. A palavra de Deus tem estado em último lugar. Se muito, nos arraiais do Senhor. Isto é, nas congregações que se diz igreja, ela está em falta, é porque o mosto secou.
o trigo virou palha. A ação do Espírito Santo na igreja ficou deixada para trás. A ação do Espírito Santo na igreja, isto é, na vida dos crentes, está também em falta. E que falta? O óleo falta. A unção que foi trocada pelos substitutivos das animações, do laser, de luzes apagadas, de baladas gospel, capoeira gospel, festa junina gospel, rock gospel, pagode gospel, carnaval gospel, batuque gospel, funk gospel e outras coisas incompatíveis com a igreja, fez o óleo faltar, o azeite faltar, a água faltar, o vinho faltar, o pão faltar, o peixe faltar, o alimento faltar, a nutrição faltar. E o trigo virou palha. A escassez do verdadeiro trigo, o pão do céu, é tão notória. Daí porque a palavra do Senhor, que começa no Evangelho de Lucas, com uma advertência verdadeiramente grave e muito séria para todos. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, no arrebatamento da igreja, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Lucas 3, verso 17. Meus queridos irmãos, teu conservo Ricardo Luiz tem narrado o que o Senhor tem me narrado, tem falado o que o Senhor tem me falado, tem mostrado o que o Senhor tem me mostrado, tem revelado o que o Senhor tem me revelado. O Senhor tem nos dado o trigo mais fino e o mel extraído da rocha, conforme o Salmos 81, verso 16. Os espirituais rejeitam a palha. Disse Jesus, uma comida tenho para comer. João 4, 32. É o trigo, é o pão que vai para a fornalha sem pecado, sem levedar a massa, e sai pão quentinho, fresquinho, para Jesus se alimentar de nós. Jesus tem fome, o Pai tem fome, o Espírito Santo tem fome, e quem tem que dar de comer a Ele é nós mesmos com nossas vidas, passando pela fornalha sem pecado e saindo dela como pão quentinho, maná da terra para Deus. Trigo. E Ele nos fornece trigo. Ele também passou na fornalha como trigo, sem pecado, trigo fino e puro. E nos dá de comer todo dia essa palavra que nos alimenta. O nosso alimento, irmãos, é gracioso, vem do céu, maná do céu. Eu sou dispenseiro da dispensa do Senhor. Sou dispenseiro dos seus mistérios, da sua palavra, do seu original grego e hebraico. Ele me dá de alimentar, eu alimento vocês. Vocês me alimentam, eu alimento ele. A palavra de Deus mostra que a falta de conhecimento leva as pessoas a sofrerem. Os que estão comendo só palha, que o digam. Tem gente que em vez de comer trigo fino com mel, come palha. Eu ofereço trigo fino com mel, mas tem crente comendo palha. Amados, não creia a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, verso 1. Coloquemo-nos à prova para nos certificarmos quem eles são, pois a palha não tem nada com trigo. Na analogia espiritual, coloquemos à prova os que se dizem apóstolos e não são, mas mentem. Está em Apocalipse 2, verso 2. Que tem a palha com trigo. Sabe qual é a resposta? Nada, absolutamente nada. Lembra aquela passagem de Joel 2, verso 23? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês. Ei, acredite, ainda estamos no primeiro mês. Sim, Nissan, onde o sol está há 16 dias na constelação de Carneiro.
Estamos no dia 16 de Nissan. Verdadeiro. E eu estou sendo usado por Deus para te ensinar, te instruir em justiça, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus pode fazer descer a chuva temporã e seródia. Chuva de graça, fechando a porta da graça. Ou nesse período de Páscoa, de primavera judaica, ou nesse período de outono judaico. Ou nesse período de maio e junho, ou setembro e outubro. Aqueles que estão preocupados em ensinar a pura palavra de Deus, lança fora toda a palha. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Joel 2, verso 24. Como felizes são aqueles que conduzem o povo à justiça. Como felizes são os pés daquele que prega o evangelho, são luzeiro. Como brilham. Mas as eiras só encherão do que é bom, o que vem de Deus. Quando toda a palha for tirada do meio da igreja e queimada para sempre no fogo inextinguível. Executemos as palavras do Senhor Jesus. Escutemos o que ele tem para nos falar. Quando ele faz uma afirmação simplesmente grave para tantos quantos se tornaram palha, pela maneira como estão vivendo, pois deixaram de ser trigo. Faz muito tempo. Ouça-nos. Lucas 3,17, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O trigo se ajunta, a palha se queima. A palha se espalha com o vento e depois é ajuntada para ser queimada. O trigo se ajunta quando jogado ao vento e é levada para o celeiro, sem palha. É tempo de mudança, de era. Sair da era da graça para a era do milênio. Sair da dispensação da graça para a dispensação do milênio. Examine-te para saberes se és trigo bom para o celeiro do Senhor ou se és palha para o fogo. Eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo. Eu vou escrever isso para mandar para o meu povo do grupo Maranata, grupo de WhatsApp. Vou escrever. 28 minutos de vídeo. Ricardo Luiz.